como escreveu o médico Dr. Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, que diz o texto da palavra de Deus. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, que vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo por nome Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Louvado e engrandecido seja ao nome do Santo do Senhor. Glória a Deus. Glória. Queridos, preste um pouquinho da sua atenção, para que assim junto nós possamos entender este texto da palavra de Deus. Texto este a qual nós acabamos de fazer menção, e com a ajuda e a graça do Espírito Santo, eu quero compartilhar com você esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesta manhã. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele se encontra em uma residência. Jesus, ele se encontra em um lar, cujo lar era de um homem fariseu, cujo lar era um homem doutor da lei que havia nesse recinto. E Jesus, estando nesta casa, Jesus estando neste ambiente, Jesus, ele começa a pregar por parábolas. Jesus, ele começa a usar coisas do cotidiano para poder ensinar uma verdade espiritual para aquelas pessoas que ali estavam sobre aquele recinto. E quando Jesus, ele começa a pregar, quando Jesus, ele começa a ensinar aquele público que ali estava naquele local, Jesus, ele começa a pregar sobre as muitas parábolas. Jesus, ele começa a pregar sobre a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Jesus, ele começa a pregar acerca da providência. Jesus, ele começa a pregar acerca da ovelha e a dracma perdida. Jesus, ele começa a pregar também acerca de uma história cujo todos nós conhecemos, a saber, a história do filho pródigo. Jesus, ele começa a pregar também sobre a parábola do mordomo fiel, e ele também prega a parábola do rico e o Lázaro, a qual esta história nós acabamos de fazer menção nesta manhã. E é sobre esta parábola, é sobre esta história, é sobre esta narrativa de Jesus que eu quero compartilhar com você a palavra de Deus.
Jesus, ele inicia a sua história. Jesus, ele dá início à sua narrativa. E Jesus, ele começa dizendo que havia um homem rico. Havia um homem, meus queridos irmãos, que este homem, ele possuía muitos bens. Era um homem que se vestia de púrpura, ou seja, era um homem que se vestia de roupas caras. Era um homem que se vestia de tecidos caros, porque, para quem não sabe, a púrpura naquela época era um tecido vermelho arroxeado, que era usado somente pelos antigos como símbolo de riqueza e alto, aleluia, posição social. Este homem era um homem que somente utilizava linho finíssimo. Este homem era um homem que somente utilizava um dos tecidos mais caros, um dos tecidos mais preciosos daquela época, aonde só se utilizavam os reis, os sacerdotes e pessoas distintas, honradas, pessoas de elevada posição. Ou seja, este homem que eu estou mencionando para você nesta manhã era um homem de posição, era um homem que possuía muitos bens, era um homem de elevada posição na sociedade, era um homem que vivia todos os dias em seu prazer e que tinha uma vida de luxo. Na linguagem da tradução dos dias de hoje, era alguém que ostentava, era alguém que tinha tudo. Mas Jesus também fala como também de um homem rico, mas ele também fala de um homem pobre. Jesus, ele fala também de um homem mendigo, de um homem pedinte, de um indivíduo que pedia esmola. E a Bíblia faz menção deste homem, cujo nome deste homem era Lázaro. Este homem, para quem não sabe, era um homem doente. Este homem, para quem não sabe, era um homem cheio de chagas. Este homem, para quem não sabe, era um homem dotado de feridas abertas pelo seu corpo. Era um homem, meus queridos irmãos, que precisava de ajuda. Era um homem que necessitava ser ajudado. Era um homem que precisava ser socorrido. E este homem, a palavra de Deus vai nos dizer que este homem, ele cai doente à porta deste homem rico. A palavra de Deus vai nos dizer que este homem, ele cai enfermo à porta deste homem rico. E este homem, ele tinha um desejo. Este homem pobre, ele ansiava no seu coração simplesmente se alimentar com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Ou seja, o desejo deste homem era simplesmente se alimentar com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. O desejo deste homem era somente encher o seu estômago com o resto de comida que sobrava da mesa daquele rico. E se você não sabe, preste atenção e olhe para cá. A situação deste mendigo era tão difícil, a situação deste mendigo era tão catastrófica, era tão difícil, que além dele passar fome, além dele passar necessidade, além dele sofrer privações, o texto da palavra vai nos dizer que os cães vinham lamber-lhes as suas feridas, ou seja, vinham lamber-lhes as suas chagas, e Lázaro não podia se defender. E estudando este texto, olhe para cá, eu descobri que os cães da Bíblia eram considerados pelos judeus como os animais desprezíveis. Os cães da Bíblia eram considerados pelos judeus como os animais imundos. Se nós observarmos em Salmo 22, o versículo de número 16 e o versículo de número 20, o salmista, ele vai dizer: pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés, livra minha alma da espada e da predileta força do cão. Se nós observarmos em Provérbios, no capítulo 26 e o versículo de número 11, o proverbista, ele diz: como o cão torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua justiça.
casa. Em Mateus, no capítulo 7, e o versículo de número 6, o escritor ele escreve dizendo: não dei aos cães as coisas santas, e nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que as pisem e voltando a despedacem. Olhe para cá e preste atenção. Talvez você esteja me ouvindo e não esteja entendendo essa mensagem que eu estou pregando para a tua vida nesta manhã, mas o Senhor está dizendo, o céu está pregando na minha boca. Quantas das vezes nós passamos ao lado de pessoas que se encontram na mesma situação que Lázaro? Eu vou repetir: quantas das vezes nós passamos ao lado de pessoas que se encontram na mesma situação que Lázaro? Pessoas essas que estão pedindo ajuda, pessoas que estão necessitadas, pessoas que carecem e precisam de ajuda, pessoas, meus queridos irmãos, que precisam ser socorridas, pessoas que precisam ser ajudadas. E muitas das vezes o meu orgulho, o teu orgulho, o nosso orgulho, a nossa soberba que está dentro de nós, nos fazemos como este homem rico, nos fazer como este homem que tinha muito dinheiro, que não ajudava e não socorria a vida deste homem que estava sobre a porta da sua casa. Mas em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, eu quero dizer para mim e para a tua vida nesta manhã, que é manhã de quebrarmos o nosso orgulho, é manhã de desempinarmos o nosso nariz, é manhã de tirarmos a soberba do nosso coração, e é tempo de ajudar o próximo que está à nossa volta, é tempo de ajudarmos as pessoas que necessitam de ajuda, é tempo de darmos as mãos uns para os outros, é tempo de ajudar e levantar aquelas pessoas que estão caídas, ajudar os necessitados e a darmos pão para quem tem fome. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Ou seja, nós precisamos ajudar mais o próximo, nós precisamos ajudar mais, nós precisamos se doar mais, nós precisamos estender as nossas mãos e ajudar os próximos. Todos nós sabemos que todo começo tem um fim. Olhe para cá, todos nós sabemos que todo começo ele tem um fim. E Jesus vai dizer que este mendigo ele morre. Jesus vai dizer que Lázaro ele vem a óbito, Lázaro vem a falecer. Só que o texto diz que quando Lázaro ele morre, quando Lázaro vem a óbito, a palavra de Deus é enfática dizendo que Lázaro ele é levado pelos anjos. Percebam que o texto não está no singular, o texto está no plural. A palavra de Deus diz: foi levado pelos anjos. Não foi somente o anjo que veio buscar a alma de Lázaro quando mesmo morreu, mas veio uma miríade de anjos para recapturar a alma de Lázaro e conduzir até o seio de Abraão. Aleluia, louvado seja ao nome santo do Senhor. A minha pergunta é simples, a minha pergunta é muito clara nesta manhã. Quando Lázaro morreu, ele foi levado, aleluia, para o seio de Abraão. E o texto diz que o rico ele também morre, e quando morre o rico ele é sepultado e a sua alma foi para o Hades. Ou seja, o rico quando morre ele foi sepultado e a sua alma foi para o inferno. Ou seja, se a sua alma foi para o inferno, se a sua alma vai para o inferno, a pergunta é: se Lázaro quando morre a sua alma é levada por uma comitiva de anjos, então quem conduziu a alma do rico para o inferno? Se Lázaro morreu e a sua alma foi conduzida pelos anjos ao seio de Abraão, aleluia, quando o rico morre e vai para o inferno, quem conduziu a alma do rico ao inferno? A pergunta óbvia é: automaticamente só pode ser os demônios. A minha pergunta é simples para você que me ouve nesta manhã: se essa matéria vier a tombar,
se a matéria física vier a cair nesta manhã, se a nossa matéria tombar, essa matéria vier a padecer no dia de hoje, para onde nós vamos e quem conduzirá a nossa alma? Reflita você nesta mensagem, reflita você nesta reflexão da palavra de Deus. Se a nossa alma, se a nossa matéria física vier a tombar nesta manhã, para onde é que eu e você estaremos destinados? Se a nossa matéria física tombar nesta manhã, quem conduzirá a nossa alma? Para onde nós iremos? Para o Hades, para o inferno ou para o seio de Abraão, para o lugar de descanso? Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu quero lhe dizer nesta manhã, você que está me ouvindo, eu quero lhe dizer nesta manhã para você que me ouve, independente do local que nós iremos viver eternamente. Independente do local que nós iremos viver eternamente. Louvado e bendito seja o santo do Senhor. E aí, meu filho? Meus queridos irmãos, eu simplesmente estou dizendo, aleluia, eu simplesmente estou lhe dizendo que só existem dois caminhos para a nossa vida. Existem somente dois caminhos. E quais são os caminhos, pastor? É o caminho daqueles que aceitaram o plano de Deus e vão receber a vida eterna. Mas aqueles que não se arrependeram dos seus pecados entrarão na segunda morte, que é a morte eterna. Tiago, no capítulo 5, versículo 19 ao 30, em sua carta, ele se refere a esta morte eterna e ele diz dessa forma, aleluia, louvado seja ao nome santo do Senhor. Irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, o pecador salvará da morte uma alma e cobrirá das multidões de pecado. Ou seja, olhe para cá, a morte que Tiago está se referindo não é uma morte física, porque muitos cristãos naquele tempo já haviam experimentado a morte. O que Tiago está falando é sobre uma segunda morte. Talvez você esteja se perguntando e dizendo, mas pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. A Bíblia simplesmente está dizendo para mim e para você nesta manhã que após a morte física, após essa matéria tombar, após nós virmos a óbito, louvado seja Deus, não há uma cessação, não há um término da nossa existência. Em Apocalipse, no capítulo 2, o versículo de número 11, o escritor do texto ele vai dizer: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O que receber, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Olhe para cá e me preste alguns minutos de sua atenção. Quando o rico ele está no Hades, o texto vai dizer que ele ergueu os seus olhos, ou seja, o rico ele levanta os seus olhos, e a palavra de Deus vai nos dizer que este homem, este rico, este homem bem sucedido, ele está em tormento. E tormento no original grego quer dizer passando, que significa uma condição de punição no inferno. Eu vou repetir, aleluia, louvado seja Deus. Inferno e tormento no original grego, na língua grega, quer dizer passando, que significa uma condição de punição no inferno. Aleluia, aleluia. Ou seja, este homem rico, ele estava sofrendo. Este homem rico, ele ergue os seus olhos e contempla ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Este homem, ele tinha visão da onde ele estava. Perceba que o homem, ele diz, e ergueu os olhos, dando-nos a entender que este homem tinha total visão do local aonde ele estava. E quando ele observa Lázaro e Abraão, a Bíblia vai dizer que este homem rico, ele clama, este homem rico, ele grita, este homem rico, ele pede por ajuda, e ele clama gritando, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo para que me refresque a língua.
Ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e peça a Lázaro que molhe o seu dedo na ponta da água para que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama, eu estou sofrendo nesta chama. Percebam, meus queridos irmãos, você que me ouve, além do rico ter visão da onde ele estava, ele tinha total consciência do que estava acontecendo naquele lugar. E quando Abraão ele ouviu a sua voz, ele disse dessa forma: filho, lembra-te de que recebeste os bens em tua vida e Lázaro somente males. Em outras palavras, Abraão estava dizendo: enquanto você estava na terra, você tinha tudo quanto queria. Eu vou repetir: enquanto você estava na terra, você tinha tudo quanto você queria. Agora os valores se inverteram. Lázaro aqui está sendo consolado e você está sofrendo em tormentos. Aleluia, Glória a Deus. aleluia. Ou seja, enquanto aquele homem rico estava vivo, o que ele tinha ele enxergava como as coisas boas. Enquanto aquele homem estava vivo, ele contemplava o que ele tinha como coisas boas. O que, pastor? A sua riqueza, o seu dinheiro, os seus bens materiais, as suas roupas, as suas regalias, enfim. Eu quero lhe dizer para você que me ouve: eu não sou contra o dinheiro, eu não sou contra a riqueza, eu não sou contra a prosperidade, até porque eu também sirvo um Deus próspero, eu também sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata e que também me faz prosperar. Mas o maior problema é que estão colocando dinheiro acima de Deus. O maior problema é que estão colocando as riquezas acima de tudo. O maior problema é que estão preferindo os prazeres físicos desta vida, a ostentação, do que escolher Deus, do que fazer a vontade de Deus. Mas o céu nesta manhã está pregando na minha boca e manda dizer para você: não ajunteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntais tesouro nos céus, aonde os ladrões não minam e não roubam. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O rico clama por misericórdia. O rico clama por misericórdia a Abraão, e Abraão diz: é impossível, porque existe um abismo entre nós e vós que nos separa, e quem quer vir daí para cá não pode, e o que estão daqui para passar para lá não pode. Quando o rico percebe que não pode ser socorrido, o rico ele faz outro pedido a Abraão, e ele continua dizendo: então rogo a pai Abraão, que se Lázaro não pode molhar a ponta do seu dedo na água para que me refresque a língua, então mande a casa de meu pai para que dê testemunho, ou seja, para que avise os meus familiares a respeito deste lugar de sofrimento, para que quando morrerem não venham para cá. Aleluia. E pela primeira vez o rico desempina o nariz. Pela primeira vez o rico ele tira a soberba do seu corpo. E pela primeira vez o rico ele pensa numa pessoa. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Embora que ainda este pensamento do rico ele venha permanecer dentro da sua família, quando Abraão ele ouve o seu segundo pedido, Abraão ele diz: os seus irmãos já têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, Abraão estava dizendo: as escrituras, a palavra de Deus já estão os avisando os seus irmãos, e eles podem saber disso a qualquer hora. É simplesmente como se fosse nos dias atuais. A palavra de Deus está avisando a mim, a palavra de Deus está avisando você, a palavra de Deus está avisando a nós, a palavra de Deus está avisando toda a humanidade sobre este lugar de tormento, e só vai para lá quem optar pela sua própria escolha. Aleluia, aleluia. Quando Abraão responde o rico neste lugar de tormento indaga Abraão pela terceira vez e diz: não, pai Abraão, eles não se dão ao trabalho de ler, mas se algum dos mortos for ter com eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão responde e diz:
se não ouvem, se não prestam atenção no que está dizendo a palavra de Deus, no que está dizendo as Escrituras Sagradas, tampouco ouvirão alguém que virá do meio dos mortos. Aleluia! Ou seja, nós temos aqui a palavra de Deus. Nós temos hoje a palavra de Deus, e muitos não estão dando crédito no que nós estamos pregando. Hoje nós temos a palavra de Deus, mas muitos não estão dando ouvido ao que nós estamos pregando. Hoje nós temos a palavra de Deus, mas muitos não estão se dando ao trabalho de conhecer a palavra de Deus, as promessas de Deus. E o Senhor, Ele diz em Oséias no capítulo 6, o versículo 4: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas a palavra de Deus ainda está no meio de nós. A palavra de Deus, ela ainda está em nosso meio. Pastor, não estou entendendo. É tempo de buscarmos o conhecimento, é tempo de meditarmos nas Escrituras, é tempo de conhecermos a palavra do Senhor, é tempo de nós conhecermos melhor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Oséias no capítulo 6, o versículo de número 3, o escritor do texto, ele diz: prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. Em 2 Pedro no capítulo 3, o versículo de número 18, o apóstolo Pedro, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Salmos capítulo 1, o versículo de número 1 ao 2, o salmista, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ou seja, quem medita na palavra de Deus, quem estuda a palavra de Deus, não somente evita o mal sobre a sua vida, como também são edificados na palavra do Senhor. Aleluia! E eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar para você que ouviu essa mensagem. Eu quero orar pela tua vida, que entendeu que é Deus falando com você, e você disse para consigo mesmo: essa mensagem é para mim, essa mensagem é para a minha vida. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero orar por você agora. Ei, você que está afastado dos caminhos do Senhor, a escolha é sua. Você que já conhece as Escrituras, a palavra de Deus, e hoje você está afastado como um filho pródigo, eu quero orar pela tua vida agora. Você que ainda não conhece a Cristo de uma forma profunda, você que ainda nunca aceitou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de sua vida e quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar pela tua vida agora. Se você não tem coragem de vir aqui, feche os seus olhos aonde você está. A escolha é sua, a escolha é sua. A palavra de Deus foi pregada para você nesta manhã. Quando chegar naquele dia, nós não teremos desculpa para darmos diante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você ouviu a mensagem, e se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Nós queremos orar por você. Você que está afastado, você que ainda não aceitou a Cristo, você que sabe e reconhece que sem Cristo você nada pode fazer, venha. Nós queremos orar pela tua vida, nós queremos orar por você. Se você não tem coragem, eu entendo que é uma força maligna e espiritual que está dizendo e soprando aos seus ouvidos: vai. Mas ao mesmo tempo existe outra força dizendo: não vai, porque não vai dar certo, vão zombar de você. Mas eu quero dizer que Jesus tem uma nova vida para você. Jesus tem uma nova história para escrever na sua vida. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te damos graças, Senhor, e glorificamos ao teu nome por tudo quanto o Senhor Deus tem feito e realizado nesta praça. Pai, eu acredito e tenho certeza que muitas das palavras do Senhor têm sido introduzidas aos corações daqueles que recebem a mesma e são edificados na palavra do Senhor. Pai querido, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, entra com providência, Pai, nesta pessoa, Senhor, sobre esta pessoa, meu Pai, que não teve coragem de vir aqui na frente.
mas que ouviu esta mensagem nessa praça, nessa manhã, e pelo seu pensamento está dizendo: Pai, eu quero me reconciliar a Ti, eu quero voltar a Ti, meu Senhor da glória, meu Pai querido, recebe esta pessoa e escreve agora o nome dele, o nome dela no livro da vida. Senhor da glória, meu Deus eterno, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, esta pessoa, meu Pai, que não teve coragem de confessar ao Senhor publicamente diante dos homens, eu quero orar pela vida desta pessoa que está aceitando ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, cobre, Senhor, a multidão de pecados desta teu filho, desta pessoa, e escreve agora, Senhor, o nome dele, escreve agora, Senhor, o nome dela no livro da vida, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos preparados para subirmos ao paraíso, para o lugar que o Senhor tem preparado para aqueles que aceitam o seu plano e andam nos seus caminhos e obedecem a sua palavra.